Paz do Senhor esteja com você. Eu sou o irmão Jairo Vieira que vos falo direto deste canal, trazendo palavra, mensagens extraídas das Sagradas Escrituras para pregar a tolerância, para podermos com certeza cumprir o ID de Jesus, que é o ID por todo mundo, pregando o Evangelho para toda criatura. Para os inscritos, para os que estão acompanhando, para você que está assistindo, meu forte abraço Pentecoste. Deus lhe abençoe de forma sem medida, sacudida e transbordante. Mas nesse penúltimo vídeo, glória, penúltimo vídeo dessa primeira temporada, mas não vai acabar. Antes da segunda temporada, em nome de Jesus, a gente vai continuar com esses pequenos vídeos pockets, como no caso que a gente montou agora aqui, ó, o porquê de ler a Bíblia, a pregação de Jesus, o milagre da pregação de Jesus. Então, pequenos vídeos que não vão ocupar muito seu tempo, mas vai te edificar conforme a vontade do Senhor. Este vídeo hoje, neste específico, eu vou convidar você que se afastou do Evangelho, você que se afastou de uma denominação, de uma congregação, do que hoje chamamos o prédio de igreja, ou por causa de uma liderança, ou por causa de um irmão, isso já estava escrito. Então, você teve uma sensibilidade que já foi identificada nas Sagradas Escrituras. Entretanto, para você que já está confortável, se encontrou com a sua liderança, se encontrou com o templo onde você congrega, de fato, não me entenda mal, mas eu te convido a ver outro vídeo, como manter seu relacionamento. Tem até um vídeo muito interessante que eu trago o porquê da ciência através de uma tecnologia chamada de estranho entrelaçamento de partículas para desenvolver televisões e agora telecomunicações. O homem acabou descobrindo uma evidência de como Deus, estando no céu, caminhou também na terra ao mesmo tempo. Mas, de qualquer maneira, este vídeo de hoje realmente incomoda um pouco aquele que já está confortável na sua denominação. Me incomodou. Entretanto, nem todo profeta está disponível só para massagear ego. Então, nas Sagradas Escrituras também tem palavras duras, sim, como foi o caso de Ananias, que em tempos de Babilônia estava pregando cura e Deus na frente vai conseguir tudo. E aí veio o profeta e proferiu uma palavra, e o testemunho foi que esse Ananias, massageador de ego, faleceu 7 meses depois do início do ano. Então, da mesma maneira que a Santa Ceia é para os que congregam, têm um vínculo com o Senhor, este vídeo é para aqueles que se afastou. Se você quiser acompanhar, para poder ter uma noção, porque às vezes a gente se pergunta, o irmão se afastou da denominação, o que será que aconteceu? Aqui está escrito e esse vídeo vai revelar. Mas se você entende que já está confortável, é um entendimento que para você acredito que vai incomodar, então realmente temos outros vídeos aí que vai te edificar também em nome de Jesus. Mas para você que vai acompanhar ou estando confortável na sua denominação, ou você que é um convite a regressar através das Sagradas Escrituras, acompanhe a leitura, você vai ser edificado em nome de Jesus. A leitura, vamos passar por alguns versículos. Não vou até prender muito o seu tempo, entretanto, esses versículos eles vão compor o entendimento do porquê você se distanciou. Vamos dar uma olhadinha em Mateus, se ainda está com a Bíblia, ou se você não tem, acompanhe comigo. Chame alguém para convidar, convide alguém para acompanhar com você, compartilhe esse vídeo para poder edificar aquele que você gostaria que retornasse, porque está escrito porque ele se afastou. O Senhor sabe de todas as coisas e deixou muita coisa já registrada. Então dê uma olhadinha aí, ó. Vamos lá em Mateus 4. A gente vai iniciar essa leitura para podermos entender como se deve ser um pregador, como se deve ser um líder espiritual, aquele que acompanha, que ajuda o caminhar espiritual das ovelhas do Senhor, apacenta minhas ovelhas. Então, Mateus 4 está escrito assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximou-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e
eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amados, essa passagem, ela é como se fosse o start do ministério de Jesus. Veja que foi logo depois que ele foi batizado, então o Espírito o compeliu, o levou para ser tentado. Então veja que já dentro do propósito de Deus, muita luta que a gente passa é resposta sim de nossas orações, onde no qual para recebermos um galardão, então passamos por uma prova. Não porque Deus precisa saber de nada, Ele já sabe de tudo, porque antes de você ter sido gerado, todos os dias da sua vida já está escrito conforme Salmos. Entretanto, essa luta que Jesus passou no deserto, que foi grande, 40 dias de sede e fome, ele foi galardoado quando repreendeu o mal. Veja que está escrito aqui, ó. Com isso, deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui na minha palavra não tem a conexão da onde foi que teria isso escrito, porque tudo tem um versículo de testemunho. Mas só que eu acabei me esbarrando com um pensamento muito interessante que eu vou abrir para vocês. Os teólogos e eruditos que questionam o que foi que os anjos serviram ao Senhor. Vamos dar uma passadinha rápida aqui, ó, em Isaías, só um momento. Isaías 7. Aqui, ó, Isaías 7,14. Está escrito assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Glória a Deus! Esse versículo tem que estar conectado naquele de rodapé para a gente saber de onde está saindo a Escritura. Então está explicado o que foi que Jesus foi servido quando repreendeu o mal, que repreendendo ele tecnicamente já escolheu o bem, os anjos vieram e o serviram. Mas eu não vou me ater muito nessa questão. Eu ter lido para vocês Mateus 4 foi para chamar a atenção de como um líder, de como um seguidor de Cristo deve se comportar. Amados, nesse versículo está muito claro, nesse capítulo, nesses versículos, está muito claro a posição de um cristão, a posição do pregador de evangelho, aquele que está compromissado com o ide por todo mundo pregando o evangelho para toda criatura. Esse é o reflexo. Porque está escrito, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Veja que está escrito em Mateus 10, 25, está escrito assim, ó: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Fechou. Então, o que é que Jesus quis dizer? O que ele faz, os outros façam também. Mas como vamos fazer o que o Jesus pediu, conforme ele orientou, onde no qual o coração de muitos estão conturbados em ter respostas que não sejam só questões espirituais, rotulando e denominando recibos honorários, recibos remunerados para efetuar a obra. Eu não vou muito longe. Quando terminar o vídeo, dê uma buscadinha aí agora, ó, no Google e vai lá, valores de pregadores. Você vai ver os absurdos que são. Isso é fato. Normalmente isso não é pregado, porque quando eu fiz teologia, o próprio curso me orientou, a faculdade disse que eu não deveria evitar-se alguns versículos. Já está me rotulando? Está querendo me engarrafar para eu fazer evangelho em série? Eu me nego. Veja que o Senhor passou por isso. Aqui, ó. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Veja que são versículos que a gente passa despercebido. O diabo ofereceu tudo de bens e glórias da terra e Jesus se negou. Aqui. Isso te darei se prostrado me adorar. Rapidamente ele respondeu, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele prestará culto. Muitos daqueles
que estão aprendendo o evangelho estão sendo rotulados, engarrafados para poder serem comercializados. Eu te digo, ligue aí para o Agenor, eu tenho o número dele aqui no meu telefone, eu vou postar. Ligue para ele, convide ele para pregar o evangelho nessa igreja de 10 cadeiras. Igreja de 20 cadeiras, bota aqui 30 cadeiras. Ele vai? Ele vem fazer um culto aqui na minha rua? Isso é compromisso com o evangelho ou com o retorno financeiro? É pregador pro popstar? Ele está pregando ou ele está fazendo show? Altar não é lugar de show. Altar não é palco, as pessoas estão confundindo. Outro dia eu estava em um culto, no qual um pregador falou uma palavra muito bonita, colocou um testemunho que ele tinha um carro, um vizinho questionava muito sobre o carro, e certa feita aí, o vizinho ficou doente, e quando o vizinho acordou dentro do carro que ele sempre questionou, o motorista que se passando pelo pregador, questionou a colocação dele. Entretanto, 1 ou 2 dias depois, veio outro pregador de fora e querendo iniciar esse testemunho, aí ele tomou um alerta visual, aí ele deu uma segurada e deu uma maquiada e mudou. Amados, você é líder, você é pregador, você acha que as pessoas não percebem? O mal do esperto é achar que todo mundo é otário. Não é não, filho. Depois ficam se questionando, todo mundo se perguntando por que as pessoas estão se afastando. É por causa disso aí. E isso é evangelho? Pegar, aprender alguns versículos, decorar como pregar aquele versículo para as pessoas dar o oba-oba e encher o culto? Isso não é evangelho. O Senhor questionou. Vai lá, vamos dar uma passadinha aqui, ó. Vamos dar uma fluída. Isso daí, para mim, é como é fariseu. O fariseu que atuava assim. Veja que o fariseu, ele aplicava o medo para fazer tudo que as pessoas que queria que as pessoas fizessem para ele. E quando as pessoas não executavam aquilo que ele queria, ele expulsava da sinagoga, que era a pressão daquela época, ser expulso da sinagoga, é como ser despejado. Um judeu sair de uma sinagoga é ficar desgarrado, é virar folha ao vento, é desprezado, porque eles mesmos pregariam aquilo que não deveria se olhar para a cara daquela pessoa, enfim. Mas aí a massa seguia. Mas os poucos que enxergavam, como por exemplo José de Arimateia, junto com o Nicodemos. Nicodemos era fariseu, acompanhava Jesus, mas aqui, devagarzinho, sem botar em público, porque queira ou não queira, não era nem pelo fato de ser fariseu. Eu tenho certeza que ele abriria a mão daquilo tudo e seguia Jesus. O problema era que, como ele era fariseu, então ele já estava vinculado a uma vida como fariseu. Então ele absorvia com Jesus e, de fato, conforme a vontade do Senhor, foi necessário. O Nicodemos ainda está conectado ao fariseado, porque foi através desse recurso que aí lá na frente, junto com José de Arimateias, fez aquele propósito de, em vez de jogar Jesus em qualquer vala, colocou lá naquele abençoado local no qual a pedra rolou e aí aconteceu o milagre. Mas vamos nos ater aqui aos fariseus. Veja aqui, temos aqui um versículo onde deixa claro, evidente, que os fariseus trabalhavam com medo entre as pessoas. Aqui, se você for lá em João 9:25, está escrito assim: isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado, quer dizer, dito que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, eles não estavam nem aí se o Messias era o Messias. Eles só não queriam perder o lugar deles para o Messias. Então proferiu: quem disser que Jesus é o Cristo, esse será expulso da sinagoga. Isso é o de menos. Mas naquela época era a pressão que eles faziam para as pessoas fazerem conforme a vontade deles. O que hoje é pregado? Converta-te, senão você vai queimar no fogo do inferno. É assim? Vamos lembrar. O ladrão lá do lado de Jesus. Jesus falou alguma coisa? Não. O coração do ladrão foi convertido pelas obras que Jesus fez. Jesus nem precisou abrir a palavra para pedir ele para se converter. Simplesmente pela presença, o coração foi quebrado. O Espírito de Jesus estava perto daquele ladrão que ele confessou Jesus ser o Messias. Senhor,
Lembra de mim quando estiver no paraíso. E o Senhor olhou e disse: ainda hoje, em verdade vos digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha que maravilha. Já pensou, profeta que é profeta, pregador, só o fato de andar na multidão? Porque o Senhor disse: basta o discípulo ser igual ao mestre. Então o que Jesus fez, outros poderão fazer. E como ele mesmo falou: aquele que acreditar em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Já pensou? Uma pessoa entrar na igreja, pessoa se convertendo, não pela pessoa, mas pela presença que está sendo acompanhado, a presença que encheu aquele pregador. Que glória! Praticamente nem precisa falar nada, filhos. Eles vão ver na sua vida motivos de se converter. Veja que eu vou trazer agora, antecipadamente, um pequeno testemunho rápido de uma pessoa, uma pessoa que se afastou da igreja, que com certeza aquela igreja não sabe por que ele se afastou. Músico, tocador, mas se afastou. Sabe o que aconteceu? Estava no ônibus, encontrando lá, porque eu dialogo mesmo. Quando eu sinto que a pessoa tem uma vertente, eu converso. Eu não fico na minha entupido, só abrindo a boca em igreja, não. Pego o meu ônibus, o carro tá aí na porta, mas eu pego o meu ônibus, apesar dele estar com problema de documento, porque o cara que eu comprei foi indiciado, é uma história, mas isso não vem ao caso agora. Mas de qualquer maneira, é por esse motivo que eu tô pegando o meu ônibus. Aí pegando o meu ônibus, encontrei um que chamam de levita, que na verdade levita tem outro significado, mas não sei porque no meio cristão identificou que músico é levita. Então, esse músico, ele virou a paz do Senhor para mim, como eu falo com todo mundo. E aí ele disse: ô irmão, é porque eu estou afastado da igreja. Irmão, você não está afastado da igreja, você está afastado do templo, da congregação, da comunhão com seus irmãos, mas você não se afastou da presença de Deus, assim como Daniel foi compelido a sair da casa dele para a Babilônia. Ele tinha comunhão com Deus, se assim não fosse, ele teria morrido lá na cova dos leões. Então você tem comunhão com Deus, sim. Você está afastado do templo, da congregação. O que foi que aconteceu, meu filho? Aí ele confessou: pô, irmão, eu estava lá, como fala até meu tio, bem do meu, e aí o pastor nos convidou a ir para a casa dele. Quando chegamos lá, vimos ele brigando com a esposa. Oh, meu Deus, é o quê? É só decorar e falar para as pessoas, não pratica. Jesus condenou isso. Os fariseus atam feixes que eles nem são capazes de suportar, pesado demais para qualquer um carregar, que eles mesmos nem com o dedo tentam empurrar. Está acontecendo isso, praticamente parece que só mudou o nome. Você vê que os fariseus, eles empunhavam medo. Entretanto, eu vou te dizer, para você que foi expulso, para você que foi excluído, para você que foi banido, aqui, ó, isso aqui gerou um reflexo nos fariseus de medo. Se eles aplicam medo eles também têm. E te trago aqui na escritura, dá uma passadinha rápida lá, pelo mesmo capítulo 11, versículo 47 e 48, aqui, ó. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? E se deixarmos assim, todos tomarão não só... Se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação. Veja que nesse momento aqui os fariseus estavam reunidos, bolando um plano para calar Jesus, porque Jesus já estava arrebatando gente, ó, era de bolo, saindo a rodo, digamos assim. Então eles ficaram com medo, em vez de serem humildes e ouvir o que aquele jovem de 30 e poucos anos estava falando, de 33 anos estavam falando, mas aí os mais velhos, só porque estão a quilômetros de anos em cima da palavra, mas não as praticando, ficou com medo de ter que reorganizar tudo, ficaram com medo de perder o título e ter que reaprender tudo, tirar toda aquela pompa de fariseu e voltar a seguir um verdadeiro mestre. Veja que os fariseus aqui, eles estavam externando o medo que tanto eles pregavam nas pessoas. E é isso que você percebeu. Então você percebeu, amados, no começo você até gostou daquele reteté, daquele oba-oba, mas com o passar do tempo, os seus olhos iriam se abrir notório. Porque a casa é de Deus, mas quem mora são os homens. E a própria palavra diz que o Senhor estava no céu procurando um justo e não achou um justo sequer. Até hoje é assim. E os líderes espirituais não gostam de reconhecer isso, porque acham que se eles não terem humildade suficiente de reconhecer esse versículo, veja que isso vai acabar fazendo com que ele se torne um fariseu também. Só mudou de nome de fariseu para pregador. Qual é a diferença?
se eles, dentro de toda aquela beleza para poder motivar a pessoa na emoção a aceitar Jesus e depois ficar de comentários de bastidores, você viu quantos hoje, eu isso, eu aquilo, faça a sua busca aí, como eu falei no início do vídeo, veja o valor de um pregador, veja esse pregador aí mais alto aí no topo da lista de 17 mil, ele vem pregar aqui no meu bairro? Se alguém tiver 17, ele prega. Então, é pela palavra ou pelo retorno financeiro? Isso você percebeu. E o problema pior, quando não é a liderança, isso acaba sendo refletindo nas ovelhas, sim. Veja aí um canal, você vê, tem canais aí de pregadores, tem lá o pregador intitulado Mestre, e os outros, quando ele não está se esforçando, se esmerando até no jeito de falar, no gestual, como se fosse cópia. É porque se daquele jeito dá certo, assim vai dar, faça assim. E quando o pregador não faz, ele é excluído. Eu não vou me ater nesse excluído, porque eu estou chamando a atenção para você. Você que com o coração trabalhado pelo Espírito percebeu isso. Mas infelizmente, eu vou te contar. Se você procurar pregadores, se você procurar homens dentro do templo do Senhor, mais cedo ou mais tarde isso acontece. Mas você tem que olhar para cima. Olhar para cima, da onde vem a provisão. Você pode fazer em casa? Pode. Você pode ir lá em casa? Pode. Mas a comunhão com os irmãos, existe a troca de experiência. Amai-vos uns aos outros assim como vos amei. Nesse caso, ter aquela comunhão com os irmãos é exercitar o suportai-vos uns aos outros em amor. Entretanto, isso que me incomodou está escrito. Eu te garanto que o que eu vou ler agora, ninguém leu. E se leu, foi dando uma contextualização super de a outra igreja não serve, quem serve é a minha. Porque aqui, ó, o Senhor já deixou claro. Veio a mim, isso em Ezequiel 13. Vamos dar uma passada aqui só para você ver que o que você percebeu, ou pela sua liderança, ou pelo reflexo do que a sua liderança causou nos fiéis, naqueles sentados no banco, está escrito aqui em Ezequiel 13. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Isso é Ezequiel 13. Aqui é o terror dos falsos profetas e profetisas. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam exprimim. Como dizes? O que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas. Não subsistem as brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para ela permanecer firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas, e o que dizem? O Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Amados, não são todos. Veja que dentre muitos, o Senhor usava um. Até no revezamento lá do templo, tinha muitos profetas, tinha muitos fariseus da tribo de Levi, mas a cada dia era escalado um, que fazia aquilo que tinha que ser feito. Eu até vi uma pregação interessante, que quando um profeta era levantado para estar acendendo e orando dentro do Santo dos Santos, que é lá como se hoje fosse o nosso templo, que Jesus rasgou o véu e agora é dentro de nós, mas hoje que a gente vai para a igreja para orar, lá no altar, então muitos daqueles que eram levantados para fazerem o propósito dentro do Santo dos Santos, esses nem dormiam, com medo de terem sonhos impuros e serem tosquiados, mortos na presença do Senhor. Veja que ele já descreveu aqui sobre os profetas que falam de si, sem estar trazendo nada do Senhor, porque o Senhor não estava com eles. Vejam quantos pregadores têm aquele vocabulário genérico, que independente da pessoa que está na frente dele, recebe, porque é um vocabulário rotulado, maquiado e engarrafado. Amados, para que mais prova? Agência de pregadores. A pessoa faz uma faculdade, eu fiz uma faculdade, eu vou me rebaixar, me assinar em uma agência de pregadores? Pô, como consideram muitos aí, eu sou novo na fé. Eu me agencio em uma agência de pregadores que vai rotular o que vai ser pregado naquele momento.
É a agência, são homens que determinam o que vai ser pregado naquele momento, e a inspiração divina, aquela essência que vem, não, Deus me conduziu a falar isso, com certeza quando isso acontece, alguém ali vai ser edificado. Agora, quando é maquiado como agência de pregadores, porque ele já tem os pregadores dele empendurados, não, esse vai pregar como principal. Vamos, mas a gente tem tantas horas, então a gente vai botar esse para segurar lá o povo no reteté, no manto, não são. E esse daqui vai demorar de chegar, mas ele é o principal, vamos chamar correndo esse daqui. Que indústria é essa, amados? Vamos tomar vergonha? Tem muita gente indo atrás, porque a carência espiritual está aí. A carência espiritual está aí. Mas vamos fazer o negócio certo? Agência de pregadores? Que rebaixamento a palavra chegou? É parecendo que palavras penduradas em um açougue, esperando o momento de tomar o corte para ser entregue àquele fiel, que é o fiel que eles estão mirando. Se estivéssemos na época de roupas de couro e alimento de inseto e mel silvestre, teríamos esse mundo de pregadores se enfileirando nas agências de pregação, esperando o momento de proferir uma palavra, querer fazer nome? Amados, rapaz, eu posso estar novo na fé, mas isso está completamente distorcido. Veja o que o Senhor está falando. E digo mais, portanto, aqui ó, Ezequiel 13:8. Portanto, assim diz o Senhor seu Deus: como falais falsidades e tem divisões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem terão a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo dizendo paz quando não há paz. Amados, vamos acordar o quanto os irmãos estão se afastando. Veja que a maioria das pessoas que se afastam rotulam logo dizendo que não é fiel. Às vezes aquele é que tem a sensibilidade e não se conformou. Não se conformou com o que está vendo. Eu também, quantas vezes meu coração fica contritado, entristecido quando eu presencio algum tipo de manobra dessa. Verdade, outro dia um pregador me chamou à frente, eu senti um baque, dei uma cambaleada, quando eu dei por mim, eu estava na mão de um obreiro, eu me sustentei, não deixei me levar, claro, porque assim, cair assim, mas eu tive o abalo, senti, verdade, existe, mas a massa não é assim. A massa estão sendo levadas pelos esses pregadores que estão aguardando o seu retorno no final do culto. Tem pregador aí que está ganhando 10 vezes mais em uma hora de altar do que aquele pregador, presidente do templo, amados, atuando dentro da obra durante 30 dias. Tem pregador que ainda é convidado, eu não sei por que convida. Não sei por que convida esses pregadores. Eu vou te dizer, amados, eu nem culpo esses pregadores. A própria palavra já os condena. Mas assim, do mesmo jeito que só tem traficante porque tem viciado na droga, temos muito viciados aí em massagem de ego, que está a fim de pagar uma palavra de conforto. Essa é a verdade. Você entendeu? Porque se não tivéssemos mergulhado em um mundo onde as pessoas estão acostumadas com massagem de ego, querem ouvir oba-oba e continuar nas suas concupiscências, pagando para ouvir uma massagem de ego de conforto, para minimizar o peso dos pecados que sabe que tem, não teríamos essas agências entupidas de pregadores de 17 mil, de 18 mil, você entendeu? Então, isso é que afasta o verdadeiro adorador, porque quem adora em verdade e em espírito é aquele que tem a sensibilidade e se incomoda quando vê isso. Então vamos dar uma reformulada nisso aí antes que seja tarde, a palavra está sendo bem clara. Algum profeta tem que se levantar para proferir, ler essas palavras sim. Há uns 15 dias atrás, eu virei para minha família e falei: povo meu, eu já sou formado em teologia, e já sou pastor de algumas ovelhas que o Senhor me confiou. Eu não fui ordenado para isso. Da mesma maneira que quando um pastor, ele tem lá suas ovelhas, ninguém precisa dizer que ele é pastor. Quando ele vê que tem a necessidade de fazer, como Davi mesmo subia lá a montanha para tomar conta, então tem que ser feito. Então eu orei para o Senhor e ele me trouxe as ovelhas. Eu virei para eles e falei: eu estou em um ponto do evangelho, não digo nem do evangelho, digo da caminhada cristã. Estou em um ponto que ou eu
prego a palavra conforme o Senhor que abandonou todos os reinos e toda a sua glória. Eu sei que não tem esse que vai contextualizar esse versículo. E se tiver, fale aí embaixo. Eu quero trocar uma ideia com você, quero bater esse papo. Se eu estiver errado, me corrija. Você tem toda uma oportunidade aqui embaixo na legenda para adicionar aí seu comentário. Mas até que alguém faça isso, tá lá, o Senhor rejeitou e disse: afasta-te, Satanás, porque só Deus adorará e prestará culto. Então, ou eu prego a palavra, que essa palavra não enche igreja, não enche. Tanto é que quando Jesus proferiu palavra de verdade, que ele é o pão que desceu do céu, os 5.000 que o acompanhava dissipou, ficou 12, dos 12 um traiu. Então a palavra, o evangelho, não é para muitos. Como Paulo lá mesmo, lá adiante nas escrituras, em Atos, diz: fiz-me de tudo para com todos, para por fim conquistar alguns. Então o evangelho mesmo, aquele que faz a pessoa refletir, dando oportunidade ao Espírito Santo atuar no coração, esse não enche. Mente quem diz, mente quem diz, o evangelho, ele não enche igreja. Então eu falei para o meu povo, ou eu prego o evangelho de Cristo conforme a vontade do Pai, para muitos, para ver um ou dois, ou talvez nenhum naquele dia, ou eu entro na indústria para ser rotulado, engarrafado, para ser comercializado também. E normalmente pregador, dependendo da quantidade de convertidos ali naquele momento, que às vezes é levado pelo impulso, muitos daqueles nem mais frequentam, dependendo desse ritmo e da quilometragem dele, ele vai ter o retorno financeiro. Eu fui bem claro com minha família, porque eu precisava de orientação, orei a Deus e minha família me trouxe esse entendimento. Porque quando eu esbarrei, amados, nenhum versículo que não é lido, e se é lido é muito superficializado para determinar o questionamento de uma igreja A e outra igreja B. Então eu percebi que o Senhor vê essas coisas assim como você percebeu. Assim como você percebeu e se afastou. Mas amado e amada, de coração, de cristão para cristão, ou novo convertido, ou aquela pessoa que sente o chamado, mas não está se encontrando. Eu te dou uma dica. Semana passada eu fui em uma igreja pequenininha. Fui convidado, familiares, conhecidos lá de minha filha. Que bênção. Que bênção. Uma igreja pequena que, amados, não tem como ninguém que prega ali ver recurso financeiro. Faz uma visitinha, você vai se sentir tão confortável, tão gostoso, que você vai exercitar o evangelho de novo. Você vai ver o quão bom é passear pelas escrituras e ver que já está tudo escrito. O que você passou, o que você passa e o que você passará. Escolha. Basta você escolher. Eu acredito que a liderança espiritual, assim como um profeta, falou diretamente com aquele que se dizia profeta, mas só massageava o ego. E quando recebeu a palavra da verdade, não suportou, 7 meses depois veio a falecer para se cumprir a escritura e todos verem quem de fato é o verdadeiro profeta que traz a palavra, não a massagem de ego para os viciados a fim de pagar. Você vê, tem canal aí, amados, dando patuá, bijuteria. Ah, e não sei o que, oferta de tantos R$1.000. Aí a pessoa sai de lá com um barangandã. Sai de lá com uma pulseirinha. Sai de lá com um paninho ungido. Amados, foi ungir em Israel, pra que isso? Quem tá pagando essas viagens? Você vê que até a Polícia Federal tá matando em cima, passando pente fino em todo mundo? É indústria? Tá descaradamente assim para todos? Mas, amado, você que se afastou porque você reconheceu isso é prova para você. Isso é prova para você porque, da mesma maneira que o Senhor foi tentado lá no deserto e ele não abriu mão por causa de todas as riquezas e a glória, nesse momento eu falo para você que se afastou e para você que prega. Veja o Senhor. O justo vive pela fé. Não vai no intuito de procurar homens. Não vai no intuito de procurar recursos, fama ou glória. O Senhor repreendeu e dispensou isso. E você viu o nome que ele recebeu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homens e sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, amados. Vamos pregar o evangelho. Nos preocupemos com as ovelhas. O Senhor disse: quem de vós não tem 100 ovelhas, e ao perder uma não deixa as 99, e vai após a perdida?
e achando-a, coloca nos ombros cheio de júbilo. O Senhor veio buscar o que se tinha perdido. Vamos encontrar de novo o que se perdeu nas agências de pregadores, nos cultos pirotécnicos de shows elaborados de milhões de reais. Amados, vamos voltar para o seio do Senhor, o seio da palavra. Vamos nos confortar no peito do Senhor e dizer: Senhor, estou de volta. Estou de volta, ou aqui agora, ou na sua casa, ou na sua cama, ou se restabelecendo, visitando qualquer uma igrejinha, ou até mesmo voltando para aquela que você não frequenta mais, mas não busque mais a homens, porque isso você sempre vai se frustrar. Busque ao Senhor. Que o amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você desde agora e para sempre em nossa vida. Amém. Deus abençoe a todos.